Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação, professora. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, à Academia Atlântico e também à Academia Brasileira de Filosofia e, em especial, à professora Maria Nazaré, por me convidar para realizar essa comunicação acadêmica. E também gostaria de agradecer a todos aqui presentes, alguns dos quais eu conheço e que, certamente, a presença me deixa muito feliz. Eu gosto de começar toda aula, apresentação, comunicação, lembrando sempre uma citação de Eclesiastes, em que é dito que, por mais que nos esforcemos, toda explicação fica pela metade. E dado o breve tempo que eu vou ter aqui para explicar um tema tão profundo e tão rico, sintam-se à vontade para me fazer perguntas depois. Eu não sei se vai haver um espaço para isso depois, mas podem me abordar ali no Comes e Bebes se quiserem, tá bom? Bom, o tema de apresentação que eu preparei para hoje é a introspecção como método da filosofia em Plotino. Tá? Plotino, para quem não conhece, é um filósofo neoplatônico do século III depois de Cristo, tá? Nascido muito provavelmente no Egito, na cidade de Licópolis, e que mais tarde se estabeleceu em Roma, onde fundou a sua escola e lecionou praticamente até o fim de sua vida, né? E foi o autor ao qual eu me dedico academicamente, né? Minha investigação se concentra sobretudo nos princípios e métodos da filosofia dele, um dos quais, e talvez o mais decisivo, é a introspecção sobre a qual eu falarei aqui hoje, né? Mas antes, como uma breve introdução, vale destacar que, apesar de ser pouco conhecido, a importância do Plotino é gigantesca para a história da filosofia, tá? Ele não foi somente um neoplatônico, senão que foi o grande sistematizador e fundador do neoplatonismo, tá? Ele não somente, o que significa, em poucas palavras, que ele não somente reinterpretou Platão à luz das filosofias que se seguiram, aristotélicas, céticas, como é muito próprio do período neoplatônico e do período médio platônico, mas também foi um passo decisivo na história da filosofia, e aqui entra o ponto sobre o qual a gente vai falar hoje, por repensar a metafísica a partir de um movimento interiorizante, a partir de um movimento de voltar-se para o interior, tá? Em outras palavras, ele ofereceu uma nova chave para a compreensão da filosofia, que é a introspecção, tá? Chave esta que foi importantíssima para o desenvolvimento de toda a filosofia que se seguiu, seja no neoplatonismo pagão, com Porfírio, Próclo, Jâmblico, seja no neoplatonismo cristão, principalmente em Santo Agostinho, mas também Pseudo-Dionísio Areopagita, seja na filosofia medieval, que bebeu muito dessas fontes, a gente pode lembrar aqui de São Boaventura, seja na filosofia renascentista, Pico della Mirandola, Nicolau de Cusa, Ficino, seja na filosofia moderna e contemporânea, em que muitos autores retornaram a ele a fim de buscar esclarecimento a respeito de alguma questão que lhes importunava, né? E a gente pode pensar aqui em dois autores muito recentes e muito importantes, como, por exemplo, Henri Bergson e Simone Weil, tá? Que são praticamente de ontem, digamos assim. E é justamente nesse horizonte que se insere o tema que eu gostaria de apresentar aqui hoje, tá? Então, indo ao que interessa, por que o Plotino foi responsável por repensar a metafísica a partir de um movimento interiorizante, ou, em outras palavras, a partir da introspecção? Tá? Basicamente porque ele concebeu a introspecção como caminho indispensável, isso é importante, indispensável para atingir a compreensão dos primeiros princípios. Tá? A ideia é que não se pode compreendê-los por meio da via da exterioridade, mas somente pela via da interioridade. Isso significa que a introspecção, ela não é somente um método entre outros métodos para ele, como se pudesse optar por um no lugar de outro, mas um passo fundamental e imprescindível do itinerário filosófico que leva à contemplação do ser e à unificação com o uno, que são as grandes finalidades da filosofia plotiniana e de toda a filosofia neoplatônica, que é uma grande interseção entre ambos. Ou seja, em poucas palavras, não é possível fazer metafísica ou dialética em contexto platônico sem introspecção. E o que é introspecção? Bom, a gente pode partir aqui de uma análise etimológica do termo que vai servir para esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, introspecção é uma palavra que vem do latim. As pessoas que aqui sabem falar latim, pronunciar, que me perdoem, porque minha pronúncia é horrível, mas vem do latim introspectio, tá? Que significa basicamente ação de olhar atentamente para o interior, para dentro, uma espécie de exame do interior, implica isso ao significado de introspecção. E é interessante começar por essa análise, por quê? Porque se é um termo latino, isso significa que Plotino não o utilizou. Plotino escreveu toda a sua obra em grego. E qual é o pulo do gato? Não há exatamente um termo no grego antigo utilizado por Plotino que seja perfeitamente correspondente ao termo introspecção. Tá?
No entanto, alguns comentadores de Plotino, uns muito importantes inclusive, eles optam por utilizar esse termo para significar aquilo que o Plotino estava propondo como ideia, como noção. Tá? E eles não fazem isso de maneira caprichosa ou à toa. O significado e a implicação que há nesse significado, de não ser somente um olhar para dentro, mas uma inspeção de si, o fato do termo condensar essas duas ideias faz com que ele seja extremamente propício para nomear aquilo que o Plotino estava propondo como ideia. Tá? Por isso que é interessante utilizar esse termo. Porque ele implica que introspecção não consiste, né, numa visão somente vazia e dada, como se a gente geralmente pensa esse termo de maneira corriqueira e imagina nós no nosso próprio quarto, com os olhos fechados, prestando atenção nos nossos pensamentos, mas não é exatamente isso. Tá? Ela implica uma inspeção de si, uma inspeção da própria natureza, da estrutura do próprio ser, daquele que faz introspecção. Né? É um retorno a si, e aqui entra um ponto importante sobre o qual a gente vai se debruçar, a fim de encontrar o ser e a unidade, que são os dois grandes princípios para o Plotino. Tá? Por isso que é muito mais interessante compreender a introspecção plotiniana como uma jornada metafísica espiritual, e eu gosto bastante dessa expressão, uma jornada metafísica espiritual, e não uma análise meramente psicológica ou emocional dos conteúdos da consciência, como obviamente se poderia depreender caso se tomasse o termo de maneira mais corriqueira ou contemporânea, visto que é um termo carregado por conta da tradição de psicologia e filosofia dos últimos séculos. Tá? Mas desde que se entenda que quando se utiliza esse termo pro Plotino, está se querendo significar uma jornada metafísica espiritual, que implica num ato de voltar a atenção em si mesmo, a si mesmo, e inspecionar-se, tudo bem. Tá? Bom, só que para entender um pouco melhor o peso e o significado da introspecção na filosofia plotiniana, a gente primeiro precisa se debruçar sobre algumas noções basilares da filosofia dele. E o que são noções basilares? Basicamente, as noções que constituem e formam a sua metafísica, que é a espinha dorsal de sua filosofia. Aquilo em função de que todo conceito na sua filosofia se organiza e a que toda deliberação faz referência. Basicamente, isso são as suas noções basilares. E quais são essas noções basilares? Para Plotino, há basicamente 3 princípios. Tá? Em primeiro lugar, a uno, o primeiro princípio, o princípio absoluto, que é além do ser e da essência, ele gosta dessa expressão tirada da República de Platão, que é, no fundo, aquilo que Plotino chama de Deus. Tá? O uno, primeiro princípio. O segundo princípio é o nous, que é o termo grego para espírito ou intelecto, inteligência. Tá? E o nous, para Plotino, é tanto o intelecto divino, quanto o ser em si mesmo, aristotélico, quanto o mundo das ideias platônico. Né? Essa talvez seja a hipóstase, o princípio plotiniano mais complexo, que mais exige esclarecimento, mas aqui a gente vai dar ele mais ou menos por certo, por conta da brevidade com que a gente tem de abordar esse tema. Tá? Em terceiro lugar, há o terceiro princípio, que é a alma. Para Plotino, a alma é um princípio. E aqui, esse princípio, a gente deve entender que ele abarca tanto a alma do mundo, que é um tema importante na filosofia platônica, quanto as almas individuais e particulares. E o que é importante saber a respeito desses 3 princípios para o nosso propósito? Basicamente que eles não estão isolados uns dos outros, tá? Senão que há entre eles uma relação de anterioridade segundo a natureza. Vale lembrar a expressão que Aristóteles utiliza na metafísica. Anterioridade segundo a natureza ou anterioridade metafísica, se a gente preferir. Né? Que consiste basicamente no quê? Numa relação de dependência não recíproca, em que o menos elevado depende do mais elevado e o mais elevado independe do menos elevado. E aqui a gente pode usar esses termos de forma intercambiável para utilizar anterior, posterior, inferior, superior. Tá? A gente pode utilizar esses termos como correspondentes. Basicamente, essa relação significa que, na prática, a alma depende existencialmente, deve a razão de si aquilo que lhe é imediatamente superior, que é o nous, o espírito, e o espírito, por sua vez, deve a razão de si ao uno. Mas que o uno não deve a razão de si, não depende existencialmente, não depende para que exista do nous, e o nous não depende da alma para que exista. Por isso, uma relação de dependência não recíproca, em que o inferior depende do superior, o superior não depende do inferior. Tá? E também é importante esclarecer que o anterior é entendido como causa ou princípio metafísico do posterior. Tá? Que o ser do inferior, este o deve ao superior. Tá? Ou seja,
Em outras palavras, o anterior sustenta o posterior na existência. Tá? Aquilo que é superior sustenta o inferior na existência. A alma não existiria se desgarrasse do nous, o nous não existiria se desgarrasse do uno. Tá? Na prática, se a gente refletir um pouco, especular um pouco sobre esse tema, fica um tanto claro. Porque se o nous é o ser, o que seria algo desgarrado do ser, ou em outras palavras, que não fosse? Seria um algo que é e não é, seria autocontraditório, seria absurdo, logo não pode ser. Né? Por isso que é um princípio absolutamente fundamental da filosofia de Plotino, que nada se separa completamente daquilo que o antecede. Porque separar-se completamente daquilo que o antecede, que aquilo mesmo que te sustenta na existência, significaria não existir. Então, esse é um princípio básico da metafísica dele que vai ser importante para a gente. E tem uma analogia que vai esclarecer bastante a questão da introspecção que o Plotino gosta de utilizar para falar a respeito desses princípios, que é a analogia dos círculos concêntricos. Tá? O Plotino compara o primeiro princípio, o uno, a um centro, o nous a um círculo que orbita em torno do centro e a alma a um círculo ainda mais amplo que orbita tanto em torno do nous quanto do uno. E por que é interessante pensar os princípios a partir da analogia dos círculos concêntricos? Basicamente porque, se nós pensarmos na definição de círculo, ela nos dá uma notícia bem interessante a respeito da relação dos princípios. Qual que é a definição clássica de círculo? Todo mundo aqui conhece. É a figura geométrica cujos pontos são todos equidistantes do centro. O que pode se tirar como implicação disso é basicamente que o centro é princípio do círculo. Não há círculo sem centro, há uma relação de dependência absolutamente fundamental do círculo com o centro, porque todos os pontos da figura do círculo fazem referência ao centro. Por isso que é interessante abordar essa analogia. Né? Sem centro, não há círculo. Por isso que a gente pode dizer que o centro está no interior do círculo não somente de maneira espacial, mas a modo de princípio. E é essa parte da analogia que é cara ao Plotino, que é importante para o Plotino. Porque essa estrutura, ela explica por que o ser e o uno, ou melhor dizendo, ela explica por que conhecer o ser e o uno não se pode dar por meio da exterioridade, mas somente por um retorno ao interior. Porque é ali que os princípios se encontram, é ali que os princípios habitam. Tá? É voltando-se ao seu interior que a alma se torna capaz de conhecer a si mesma, sua natureza, sua estrutura, sua origem, e porque os princípios que constituem a sua causa e origem se encontram no seu interior. É justamente por isso que ela consegue fazer esse trabalho. Aí já é interessante a gente esclarecer o termo interior também, porque a gente utiliza isso à torta e à direita e não para pensar que no fundo é uma analogia, uma metáfora, não? A alma não tem um espaço interior. Você fala isso de maneira análoga. A alma não é extensa, ela não é material, você não está cavucando literalmente a sua alma. Mas você fala de voltar-se ao interior da alma, esse tema da interiorização que aparece tanto no neoplatonismo, ele diz respeito a voltar-se àquilo que é princípio da alma, a voltar-se à alma como princípio e enxergar nela aquilo que é princípio e razão dela mesma. Por isso, voltar-se ao interior. E aqui a gente já tem mais ou menos em claro quais são as duas grandes finalidades da introspecção dentro da filosofia plotiniana. Em primeiro lugar, levar a alma ao reconhecimento de sua verdadeira natureza, ou seja, o autoconhecimento é uma finalidade importante da introspecção. E em segundo lugar, como nós já vimos, levar a alma à aptidão ao encontro com o ser e o uno, que são os princípios da metafísica, né? Que são os princípios metafísicos bastante importantes para a filosofia plotiniana. Em outras palavras, a alma se torna ponto de acesso ao ser e ao uno. E aqui a gente pode fazer a gente pode passar basicamente pelos fundamentos da introspecção, que eu acho que daí isso vai esclarecendo um pouco melhor o peso desse tema dentro da filosofia plotiniana. Bom, em primeiro lugar, como nós já vimos, um dos fundamentos é que a alma é um princípio. Né? A alma é um princípio metafísico dentro da estrutura metafísica filosófica do Plotino, posterior ao ser e ao uno. Logo, caso se queira alcançar o ser e o uno, não se pode prescindir de passar pela alma, visto que é por meio dela que se pode atingir tanto um como o outro. Né? Não é possível atingir um princípio superior sem antes passar por aquele que lhe é imediatamente inferior. Né? Inclusive, fica aqui um breve parênteses, a alma, se a gente for parar para pensar, é o primeiro desvio de atenção daquilo que é puramente material para o que é imaterial. Basta lembrar do itinerário filosófico proposto por Platão no Banquete. Né?
Que o itinerário filosófico ele compara um itinerário de contemplações que passa de contemplações de belezas menos elevadas até belezas mais elevadas. O primeiro passo de salto do material para o imaterial, do corpóreo para o incorpóreo, é a passagem da contemplação dos corpos para a alma. Platão não fala de contemplar direto as ideias, você tem que contemplar a beleza de uma alma primeiro, não direto para as ideias. Né? Isso é importante. Segundo lugar, um outro fundamento para a introspecção, é de que o homem é sua alma. O Plotino, ele herda essa noção, obviamente, de Platão e Sócrates, e compra ela praticamente por inteiro. Para Plotino, a alma particular é o verdadeiro eu do homem. Mais uma vez, um breve parênteses aqui. A antropologia plotiniana é uma das coisas mais difíceis da filosofia dele, tem muito a ser dito, tem muito a ser aprofundado, mas a gente pode dizer com certa segurança e razoabilidade que aquilo a que mais apropriadamente nós dizemos que nós chamamos de eu no homem é sua alma particular, tá? Para Plotino. Aí fecha o parênteses. Tá? Quando o homem se pergunta o que sou eu, a resposta é eu sou minha alma. E se o homem se volta à sua própria alma para se inspecionar e para alcançar o ser e ao uno, alcançar o ser e o uno, é importante que a alma esteja bela e pura, porque é por meio dela que o homem contemplará o ser e o uno. Né? Se a sua alma estiver maculada pelos vícios, ao voltar-se para ela, o homem não verá a alma, a sua estrutura, a sua origem, com clareza, de maneira límpida, mas sim os vícios que a encobrem. Né? Isso é um tema importante para a filosofia plotiniana, que aqui já dá uma bela notícia de que introspecção implica purificação, introspecção implica virtude para o Plotino, e também, consequentemente, que não dá para fazer metafísica se não for virtuoso. Para ele é absolutamente fundamental que isso se dê. Né? Bom, em terceiro lugar, o terceiro fundamento que a gente pode se debruçar aqui, sobre o qual a gente pode se debruçar da introspecção, é de que o ser e o uno estão no interior da alma. Aqui a gente volta à analogia dos círculos concêntricos. Se nada se separa daquilo que o antecede, então eles estão de alguma forma na alma, ainda que não como num espaço, como se fossem extensos, mas a modo de princípio, a modo de causa, de princípio, de fundamento que sustenta a alma. Tá? E se eles estão no interior da alma, é preciso entrar tão fundo na própria alma que você os encontre, né? Os descubra, como razão mesma da alma. Que no fundo é o que acontece pro Plotino no itinerário filosófico. O homem ele passa a se investigar com tanta profundidade que descobre que a razão de si não se encontra em si mesmo. Que a razão da alma não se encontra nela mesma, mas em princípios que lhe são anteriores. Tá? E por isso se volta ao ser e ao uno. Tá? E aqui a gente já vai para os finalmente. A gente pode retornar à finalidade a qual havia dito. Se uma das finalidades é o autoconhecimento, isso significa que Plotino como que reformulou o adágio conhece-te a ti mesmo, tão caro à filosofia antiga. Porque se o adágio conhece-te a ti mesmo, para Sócrates, como nos atesta Xenofonte, desaguava em questões praticamente puramente humanas e práticas, para Plotino, ele deságua em questões divinas e teóricas. É preciso ultrapassar-se para se conhecer, digamos assim. Para que você se conheça realmente, você precisa resolver. Para que você se conheça realmente, você precisa ultrapassar a sua própria alma, que é o seu ser. Você precisa buscar algo ainda mais fundo, que aí sim te dê a sua razão de ser. Né? Em outras palavras, é impossível conhecer-se sem ultrapassar-se. A unidade interior só se resolve com a consideração do uno. Tá? Assim como não se pode conhecer o círculo, senão pela consideração do seu centro. E a outra coisa, a outra finalidade que eu havia dito, é tornar a alma apta a esse encontro, por isso ela precisa se purificar. Porque senão ela não vai enxergar os princípios de maneira cristalina. Por isso que todo o tema da introspecção implica para o Plotino virtude, implica afastamento afetivo das coisas corpóreas que nos distraem, que nos dissipam de alguma maneira. E bom, aqui a gente já pode chegar à conclusão, então. A conclusão é a de que a introspecção é um método pelo qual a alma se volta a si mesma, recupera sua verdadeira identidade e encontra sua plenitude no uno, a sua razão de ser no uno. É uma jornada espiritual que reflete a própria estrutura metafísica plotiniana, na qual o interior se revela como ponto de acesso aos princípios mais elevados. O filosofar plotiniano, assim, convida a uma experiência de conversão do olhar ao interior e elevação, em que o homem, ao contemplar sua própria alma, descobre a dimensão divina que a sustenta e a conduz à realização plena em sua origem e fim. É isso.